Então, né, novamente, bom dia. Então, sejam bem-vindos aí. Vamos dar continuidade. Primeiro, eu vou só relembrar aqui o que foi que nós fizemos na aula passada, tá? Para em seguida a gente já começar. Primeiro, deixa eu ver aqui se ele vai. Na aula passada, pessoal, nós vimos a parte de como marcar, né, como destacar aquele marca-texto, vimos a opçãozinha de links, vimos a opção da gente criar várias caixazinhas aí, que foram as classes, não foi isso? Vimos como inserir um texto da esquerda para a direita e outro da direita para a esquerda. Vimos o contente de tablet, que a gente clicar, segurar e arrastar, porém ele ainda não fica. Qual a diferença? Por exemplo, o texto aqui em cima ele seleciona, mas aqui a gente não consegue selecionar o texto porque ele fica como objeto, né? Fica bloqueado. Então, foi o que nós paramos aí. Se vocês estiverem seguindo aí com o livro, nós paramos na página 55 na aula passada, tá? Então, para a gente não colocar tudo dentro de um conteúdo só, porque aqui está essa página que vocês viram, está aqui o resultado delas, tá? Então, eu vou só fechar aqui para a gente começar no zero, ok? Apesar que, deixa eu ver aqui, eu acho que não tinha necessidade. Deixa eu dar só uma verificada aqui, que eu vou ver se eu organizo. Está faltando pouco. Tudo bem, vamos por aqui mesmo. Só um instante. Vamos lá. Na página 56 do livro, primeiro eu vou vir aqui, layout, cadê sintaxe, HTML, tá? Vamos colocar a estrutura básica do HTML. Só lembrando, pessoal, para quem está fazendo aí com o celular, para quem está, nesse caso, não tem um computador e está usando o celular, pelo menos eu não conheço aliás, na verdade, o HTML Edition, ele já dá essa estrutura pronta, né? Sem precisar você digitar nada. Agora, o Sublime, se não me falha a memória, você vai ter que digitar tudo do zero, tá? Então, aqui na tag HTML, a gente acrescenta aqui o atributo lang e a gente coloca o PTBR, tá? Então, isso já é uma forma da gente aplicar as técnicas de SEO que vocês vão ver mais à frente. Aqui eu vou colocar, por exemplo, atributos. Estamos trabalhando com atributos. E mais abaixo vamos colocar a tag meta, tá? Então, isso daqui é aquela estrutura básica. Quando a gente vai trabalhar com HTML, a gente monta ela. Ok? Aí, olha só, na página 56, ele tem lá o seguinte. O atributo hidden, que é o que nós vamos fazer, o hidden, deixa o conteúdo de um elemento oculto e só deverá ser utilizado quando não for relevante. Primeiro, pessoal, olha só, existe essa tag para você deixar um conteúdo oculto, ou seja, fazer com que ele não apareça, porém, isso não é uma prática correta, tá? Vocês vão ver lá nas técnicas de SEO, porque assim, técnicas de SEO são técnicas que a gente usa para a gente ter, por exemplo, um ranqueamento e um resultado de buscas do Google. Ou seja, quando alguém estiver buscando algum conteúdo em que você possa oferecer esse conteúdo, o Google vai dar. Só que isso não é uma prática legal para o Google. Então, existe a tag, mas ela não é uma prática considerada válida, legal. Vou mostrar para vocês, mas a gente vai ver que não adianta a gente colocar uma coisa se ela vai ficar oculta, né? Então, não existe muita lógica aí. Então, vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui uma div, tá? Na verdade, nós vamos criar duas divs. Uma div, eu vou colocar aqui uma... Deixa eu ver aqui como é que está ali. Tranquilo. Olha só, aqui eu vou colocar o item, esqueci o espaço, vamos lá. Item. Isso é só um atributo, tá, pessoal? Esse atributo, a gente acrescenta, por exemplo, o valor dele. Nós podemos utilizar dois, pode ser o true, ou seja, o verdadeiro, e pode ser o false, tá? Então, quando tiver, por exemplo, o true, que é o verdadeiro, o texto será oculto. Quando tiver false, o texto simplesmente ficaria normal. Eu vou colocar aqui, ó, false, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar um texto seguinte. Estou aqui. Vou ajustar aqui meu telefone, está caindo aqui.
Ó. Então, estou aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, fazer um Ctrl C e vou colar ele aqui abaixo. Porém, ao invés de false, eu vou colocar o true, tá? Vou colocar o true. Deixa eu ver aqui se ele mudou o texto. Ele só mudou aqui, ó, conteúdo invisível. Estou oculto. Vou colocar aqui duas informações. Eu vou salvar, tá, pessoal? Vou salvar lá na pasta de vocês. Quarta manhã, vou colocar aqui, por exemplo, item. Aliás, atributos. Beleza. Vou mostrar para vocês. Cadê aqui, ó? Atributos. Vou mostrar para vocês que. Deixa eu dar só uma ajustadazinha aqui. Eu acho que ele não vai entrar isso daqui, ó. Interessante, era para ele. Deixa eu verificar aqui que ele não apareceu. Agora vai. Pessoal, observa lá ó, que ele já ficou, agora eu esqueci só de apagar uma. Pronto. No livro, possa ser que tenha acontecido algum bug, outra coisa, muitas vezes acontece questão de navegador, tá, pessoal? Existem algumas regras, vocês vão ver mais no CSS, que a gente configura, por exemplo, para um resultado ele ser igual em todos os navegadores. E muitas vezes uma tag ou uma lógica que a gente usou, ou um recurso, um atributo, melhor dizendo, ele só será, digamos, visível em alguns navegadores. Então, se a gente, por exemplo, deixar o padrão, que geralmente o padrão são para os navegadores da Microsoft. Então, os navegadores Opera, os navegadores Safari, os navegadores Firefox, ele não vai ter o mesmo resultado. Tá? Então, talvez tenha sido isso que tenha acontecido. Na verdade, assim, eu tentei colocar lá o item aqui como atributo, deixar ele falso, mas mesmo assim ele não funcionou, ele permaneceu oculto. Mas aqui vocês podem observar da seguinte maneira, tá? Na linha 8, nós temos aqui ó, o estou aqui, sem nenhum atributo item, e mais abaixo a gente tem aqui ó, o true, que eu estou oculto. Tanto é que no navegador, pessoal, ó, no navegador ele só apareceu o estou aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos mudar aqui, vamos colocar o false para ver se ele fica visível agora, só para a gente ter uma... Mesmo assim não fica, tá? Mesmo assim não fica. Então, possa ser que seja alguma coisinha do navegador, tá? Então, nesse caso aqui, só o navegador, aliás, só o atributo ID, ele já vai deixar aquela parte do texto oculto. Então, deixa eu explicar para vocês o porquê isso não é permitido lá no Google, tá? Não é uma prática permitida. Inclusive, você pode ter o seu site banido dos resultados de busca de Google. O que acontece? Vocês vão trabalhar lá nas técnicas de SEO, vocês vão entender sobre as palavras-chave. Palavras-chave são as principais palavras que a gente usa para o desenvolvimento de uma página. Por exemplo, se você vai desenvolver uma página de uma sorveteria, a palavra-chave tem que ser sorvete. Então, a palavra-chave sorvete, ela vai ter que ser repetida em média de 5 a 7% do total de palavras de todo o site. Então, você vai analisar o seguinte, por exemplo, o site tem lá 500 palavras. Então, dessas 500 palavras, 5% deve ser a palavra sorvete, tá? Então, se você pegar 5% de 100, já dá o 5, né? Então, se eu coloco 500, então vai ter que ter pelo menos 25 vezes a palavra sorvete. E algumas pessoas dizem o seguinte, poxa, como é que eu vou inserir tanta palavra igual e que exista um contexto dentro do meu site? É o que é que eles fazem? Eles repetem a palavra várias vezes e ela deixa oculta. Só que o Google, ele analisa todo o código que a gente desenvolve para ele dar um resultado de busca lá no Google, né? um resultado lá no Google. Então, se ele perceber, por exemplo, ou o atributo hidden
No CSS tem outro atributozinho que a gente coloca para deixar oculto, tá? Com isso, por exemplo, você pode receber uma punição, passar, por exemplo, um período sem aparecer os resultados do Google, ou até mesmo pode ser banido dos resultados do Google, para que você não, digamos, se alguém estiver procurando o seu site, não consiga mais encontrar lá. Pelo outro lado, a gente vê que é inviável. Para que você desenvolver uma coisa e você deixar ela oculta? É melhor não fazer, tá? Porque, na verdade, nem vai influenciar, nem vai ajudar, nem vai influenciar. Aliás, só vai atrapalhar, né? Então, nesse caso, seria esse atributo hidden aqui. Pessoal, outra coisa, ele vem o seguinte. Na página 56, ele fala sobre o atributo ID, tá? O atributo ID vai ser um atributo em que a gente vai usar bastante, tá, pessoal? Principalmente no módulo de CSS. Então, nós vamos utilizar bastante o atributo ID. O atributo ID ele é bem parecido com a classe, tá? Só que ele tem uma definição aqui que diz o seguinte, ó. O atributo ID funciona como um identificador único para o conteúdo. É uma forma de diferenciar a formatação de cada elemento HTML em meio a centenas de elementos que contém uma página web com o objetivo de manipular com JavaScript, CSS e assim sucessivamente. Por exemplo, eu vou apagar, tá, pessoal, essas duas IDs aqui, não quero isso daqui, tá? Eu vou colocar da seguinte forma aqui, ó, vou colocar aqui um H1. Observe que lá na aula passada nós usamos as classes para representar aqueles quadradozinhos que eu mostrei para vocês, cada quadrado com uma cor e um tamanho diferente. A lógica é a mesma para o ID. Então, tanto a classe quanto o ID, ele tem a função de você criar identificadores diferentes, ou seja, cada elemento, por mais que ele seja igual na sua estrutura, mas o comportamento deles vai ficar diferente, tá? Agora, o ID a gente usa mais quando a quantidade de informações é menor. Por exemplo, digamos que você quer criar uma parte no seu site onde vai ter, por exemplo, várias divs, onde vai ter, por exemplo, imagens, onde vai ter vídeo. Eu recomendo que você utilize as classes, porque a classe ela permite que você possa trabalhar melhor, você possa organizar melhor. Já a ID, como ele acabou de colocar aqui na explicação, o livro, então nesse caso seria identificadores únicos, tá? Então geralmente você utiliza para pequenas coisas. Por exemplo, eu vou colocar aqui, aliás, eu vou nem colocar o H1 porque uma prática ilegal também, aliás, uma prática errada é você usar várias vezes o H1 dentro de um conteúdo. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro. Aí eu vou selecionar aqui o H2. O H2 eu posso repetir ele várias vezes na página, o H3, mas o H1 de preferência só utiliza uma vez, tá? Por isso que eu apaguei ali o H1. Então vou colocar aqui, ó, segundo. Terceiro, tá? Vou salvar aqui, só para vocês verem lá como é que ele vai ficar. Vai ficar 3 textos iguais, ó, primeiro, segundo e terceiro. Então, quando a gente vai usar um ID, pessoal, a gente vai usar um ID, basicamente é a gente dizer o seguinte, ó, por mais que todos sejam H2, porque a gente sabe que em uma página pode ter vários parágrafos, por exemplo, tá? Então, por mais que eles sejam todos H2, eu posso dar comportamentos diferentes a cada um deles. Por exemplo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, ID, ó, vou teclar Enter, e entre aspas, eu vou informar qual é o nome desse identificador. Uma observação que vocês podem até notar aí é o seguinte, tanto as classes quanto as IDs, recomenda-se que na descrição do identificador, ou seja, aqui dentro dessas aspas, a gente não inicie com números, tá? A gente não use palavras com acentos, tá? Então, seria basicamente isso. Não começar com número, mas você pode acrescentar, por exemplo, um número no final, no meio. Agora, só evite de iniciar com números, tá? Então, eu vou só repetir aqui.
Aí você vai dizer, tem que ser exatamente o mesmo nome? Não, pessoal, não precisa ser exatamente o mesmo nome, tá? É porque, assim, ID, geralmente a gente define um nome relevante, ou seja, que coincida com o conteúdo que você está trabalhando. Suponhamos que você use, por exemplo, título 1. Vamos colocar aqui, vamos mudar, por exemplo. Título 1, por exemplo. Tá? Eu posso usar dessa forma. Eu posso vir aqui, por exemplo, ID novamente. Eu posso colocar título 2. Posso colocar qualquer nome, na verdade, tá? Para agilizar, eu vou só copiar, colocá-lo aqui dentro, tá? E substituir o 2 pelo 3. Aí você vai dizer, professor, isso já resolveu, tá? Isso já resolveu, pessoal. Isso daqui eu só criei atributos, tá? Lembrando que atributos são informações extras que você vai passar sobre um determinado objeto. Então, eu tenho aqui, título 1, 2, 3. Se eu salvar, ainda não vai mudar em nada, permanece da forma que estava. Por quê? Porque a gente só usa tanto classe quanto ID, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com CSS, quando a gente vai trabalhar com JavaScript, tá? Lembra que eu tenho o exemplo seguinte, se tem 3H2, quando eu falar H2, os 3 vão me responder, porque eu tenho 3 tags iguais. Quando eu for chamá-los agora, eu não vou chamar mais de H2, eu vou chamar título 1, título 2, título 3 e assim sucessivamente. Então, a gente cria isso daqui para que dentro do header aqui em cima, a gente crie, por exemplo, um style, que vocês vão ver ainda bem detalhadozinho no CSS, tá? E aqui dentro do CSS, eu posso, por exemplo, chamá-los um por exemplo, e aplicar a formatação, tá? Nós vimos na aula passada que para a gente configurar uma classe, a gente inicia com um ponto, tá? Nesse caso, a ID, ela inicia com um joguinho da velha. Então, joguinho da velha, aí eu vou lá e coloco, título 1. Então, quer dizer, eu vou formatar o comportamento do título 1. Então, vou abrir umas chavezinhas aqui e eu vou dizer o seguinte, que esse título 1, por exemplo, ele vai ficar, por exemplo, font size. Vou colocar aqui, font size. Esse font size, ele quer dizer tamanho do texto, tá, pessoal? Tamanho da letra. Eu vou colocar, por exemplo, 2 EMs, que é uma unidade de medida que eu vou deixar para explicar para vocês lá na frente. Eu vou colocar, por exemplo, color, eu vou dizer que esse texto ele vai assumir uma cor, red, por exemplo, vermelha. Nós temos várias formas de atribuir cores. Nós temos, quando a gente usa o nome da cor, propriamente dito, tá? Só que às vezes a gente, claro, a não ser que você seja muito bom em inglês, mas digamos que você vai fazer o seguinte, verde claro, verde escuro, como é que se escreve isso em inglês? Vermelho claro, vermelho escuro. Então, existem várias tonalidades, por exemplo, de vermelho. Aí, usar as cores, às vezes, fica inviável, tá? Aí, existe o nome da cor, existe a gente usar um RGB, tá? RGB vem Red, Green e Blue, tá? Então, vermelho, verde e azul, e a gente pode fazer a mistura. E existe o RGBA, que é a mistura do Red, Green e Blue, porém, quando a gente também trabalha com opacidade, ou seja, uma transparência naquele texto. E, por último, também existe o hexadecimal, que é quando a gente começa com o joguinho da velha, a gente vai lá e coloca um código, ou seja, cada cor ela tem um código diferente, tá? Então, nós podemos colocar. Então, só para agilizar, eu vou colocar essas duas propriedades e vou colocando tamanhos diferentes, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, vou colocar um EM eu vou colocar, tá? Aí eu vou vir mais abaixo aqui, e vou colocar outro joguinho da velha, vou colocar lá, título 2, aí abro as chavezinhas aqui, eu vou colocar as mesmas propriedades, porém com tamanhos e cores diferentes, tá, pessoal? Só para agilizar, isso daqui não tem no livro, tá? Eu estou só incrementando para que vocês possam compreender melhor. Aí eu vou colocar, por exemplo, 1.5 EM, a cor eu já vou colocar, por exemplo, green. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa agora aqui, joguinho da velha, título
2, ó, um errozinho aqui, tá? Eu coloquei só título, ele não vai encontrar ele não vai encontrar ninguém com o nome de título. Então, eu esqueci aqui, vou colocar título 2, esse aqui é o título 3. Se você colocar uma letrazinha errada, tá? Já ferrou. Se faltar alguma coisa, ferrou. Não vai funcionar isso daí, tá? Vamos lá. Aí, título 1, título 2, título 3, e aqui eu vou atribuir as mesmas propriedades, porém com valores diferentes. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, 2, vou colocar aqui só 2. E aqui eu vou colocar o grupo. Não. Então, observe, eu tenho 3 títulos que eles estavam iguais, agora eles vão ficar diferentes. Vamos lá ver como foi que ele ficou. Observe que estão pretinhos ainda. Quando eu atualizar, observe que ficou lá, ó, cada um com um tamanho diferente. Então, todos eles eram H2, só que através de um identificador, nesse caso nós utilizamos uma ID, observa que ele já aplicou formatações diferentes ao texto. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, mas só uma questãozinha aí. Na parte de EN é a mesma coisa que pixel, não é isso? Oi? Não entendi. Na parte do fonte cinza, é a mesma coisa de utilizar pixel como EN. Tá. Sim, sim. É porque, assim, o que acontece aqui não é que seja exatamente a mesma coisa, mas que você pode utilizar as duas formas. A diferença, Vitor, basicamente, geralmente utiliza-se esse 1M. Por exemplo, digamos que eu crio uma div, tá? E essa div, dentro dessa div, você vai ter o H2. Aí você atribui um valor da div, por exemplo, vamos lá, de 15 pixels. Então, se por exemplo, tem a div e você atribui um valor para a div de 15 pixels, e dentro dessa div você cria um H2 e você atribui, por exemplo, 2 EMs, ele vai herdar o tamanho do elemento pai, que é a div. Então, se ele vai herdar, quer dizer, se na div era 15 pixels, quando você coloca dentro do H2 2 EMs, ele vai aplicar 2 vezes o tamanho do elemento pai. Ou seja, 2 vezes 15, 30. Entendeu? Então, nesse caso, essa unidade de medida EM, ela serve mais para você herdar, quando você quer herdar um valor de um elemento pai, digamos assim. E no HTML... No caso, já atribuir um valor dentro do H2, não é isso? Ele é mais específico. Deixa eu só explicar aqui rapidinho. Por exemplo, digamos que você cria uma div, olha só, e dentro dessa div você cria, por exemplo, um H1, tá? O que acontece aqui, ó? A div, ela é o elemento pai do H1. Aí suponhamos que na div você define um tamanho de 15 pixels e no H1 você define um tamanho de 2 EMs. Então ele vai herdar o tamanho do pai, ou seja, o pai é a div. Entendeu? Então ele vai aplicar 2 vezes o tamanho do pai. Se a gente colocar 1, por exemplo, vai ser 1 vez o tamanho do pai. Então ele fica o mesmo tamanho do elemento pai. Se eu colocar 3 vezes, ele vai herdar 3 vezes o elemento pai. Né? E assim sucessivamente. Tá? Uma coisa que vocês podem observar é que no Sublime, ele sempre que você vai teclando Enter, ele vai aumentando, tá vendo? Observe que uns ficam na frente e outros ficam atrás. Isso é chamado de sistema hierárquico, ou seja, hierarquia. Quem pertence a quem? Quem está dentro de quem? Então, por exemplo, observa que o título 3 ele está aqui nessa linha, mas observa que as propriedades estão mais avançadas. Então, essas propriedades pertencem ao título 3. Então, às vezes acontece, por exemplo, suponhamos que aqui dentro, ó, olha só, se eu colocar aqui, eu vou colocar uma tag P, por exemplo, olha só. Uma tag P. Se eu teclar Enter, observe que ele vai avançando. Se eu colocar mais uma tag P, por exemplo, ó, observe que ela já vai estar no nível mais à frente.
Então, isso é uma hierarquia, porque esse daqui é o elemento pai de todos, tá? Observe quando eu clico, fica um tracejado em cima e outro embaixo, ó. Esse daqui é o pai de todos, esse daqui é o pai dos dois P's, e esse daqui é os pais do último P aí. Então, isso é um sistema hierárquico. Então, quando se fala em herdar, por exemplo, esse P aqui, ó, ele vai herdar informações desse. Esse herda informações desse. E esse herda informações desse. Então, um vai herdando uma informação do seu antecessor. Por isso que se fala em elemento pai, em elemento filho e assim sucessivamente. Ok? Deu para entender, pessoal? Aí? Hein, pessoal? Deu para entender? Pronto. Olha só, aqui no Sublime também tem isso, pessoal. Se vocês quiserem enxugar o seu código, ó. Por exemplo, eu criei esse sistema aqui de hierarquia e observe quando eu paro o mouse aqui ao lado tem essas setinhas. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele já está oculto. Ó. Não dá para ver o que tem dentro. Você tem agora, é só você clicar aqui. Ó. Aliás, clica na mesma setinha e ele aparece. Isso daqui é só para identificando que tem mais conteúdos. Tá? Então, seria isso daí. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Tem, pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não. Tranquilo. Olha só, pessoal, continuando aqui, na página 57, ele está falando exatamente sobre esse atributo lang aqui, ó, tá? Esse lang, ele é como se fosse uma abreviação de linguagem, tá? Ele é uma abreviação de linguagem. E o PTBR quer dizer exatamente português Brasil, por exemplo, existe o português de Portugal. Então, por padrão, o navegador ele vai ler tudo em inglês. Ele vai entender que tudo que você digitou é inglês, tá? Então, aqui é uma forma da gente informar a respeito do idioma que a gente está trabalhando. No livro, ele até coloca uma ideia, por exemplo, suponhamos que você fosse trabalhar com uma parte do conteúdo em português, outra parte do conteúdo em inglês, uma parte da página, por exemplo, digamos assim. Tá? Digamos um fabricante de um determinado produto que ele lance na sua página o manual em português, o manual em inglês, o manual em espanhol e assim sucessivamente. Numa página só. Eu já vi alguns sites assim. Então, o que é que você pode fazer? Ó? Aqui, suponhamos que você tivesse 3 parágrafos. Aliás, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, 3 parágrafos, um exemplo. Aí eu coloco... deixa eu ver se ele mostra aqui. Mostra. Vou colocar aqui, ó. Aliás, vou colocar 2, tá? Vou colocar aqui, ó, português. Aí eu vou colocar outra tag T, por exemplo, em inglês. Olha só. Então, se eu faço esses 2 parágrafos, um com texto em português e um com texto em inglês, eu posso fazer isso daqui, ó. Dentro da tag P, eu posso atribuir o lang e posso colocar o PTBR, tá? Como também dentro do inglês, eu posso colocar aqui um lang e dentro desse lang, eu vou colocar, deixa eu ver aqui como é a descrição, tá? Ah, tá, é só colocar EN, tá? Então, essa seria a abreviação para inglês. Então, eu poderia, sim, aqui dentro, digitar um texto em inglês, tá? E aqui eu poderia digitar um texto aqui em português, como também poderia pegar o espanhol e assim poderia ir atribuindo. Tá? Então, dessa forma, o navegador ele vai saber interpretar qual é o código que você está falando, que você está trabalhando. Isso sem falar o seguinte, isso é semanticamente correto. Lembra que a gente vem falando sobre a questão do semanticamente correto? Que é exatamente você usar as tags de acordo com a sua finalidade. Tá? Então, nesse caso aí, você pode sim ir aplicando dessa maneira. Por quê? Lá para o Google, quando o Google for ver o seu site, ele vai perceber que dentro existe um código em inglês, que existe um código em português e que você teve a preocupação de informar que ali são idiomas diferentes. Então, assim, você também já vai ganhar
uns pontinhos extras com o Google. Então, tende ao seu resultado, ou seja, o seu site, aparecer como um dos principais resultados de buscas. Que a gente vai explicar mais detalhadamente lá sobre esses possíveis resultados de buscas. Visivelmente para o usuário, não muda em nada, tá? Ele fica igual, ok? Não muda em nada. A diferença é só essa que eu falei, é só de você informar para o Google e para o navegador consecutivamente qual idioma você está utilizando em cada parte de texto, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Hein, pessoal? Ok. Vamos continuar. Eu vou apagar aqui, porque não vai ficar esteticamente bonito lá. Eu vou só apagar, tá? Eu vou colocar aqui uma tagzinha BR. Eu vou colocar também uma tagzinha TH. Alguém... Meu Deus, TH é... Não, vou deixar sempre. Vou colocar só um BR mesmo. Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu... É assim mesmo. Vamos lá. Na página 58, ele fala sobre um atributo chamado de Spell Check. Eu acho que seja essa a pronúncia, tá? Então, esse atributo, por exemplo, ele permite, geralmente ele é utilizado para elementos de formulários, inclusive o próximo capítulo do livro aqui a gente já vai começar a trabalhar com essa parte de formulários. Então, seriam os formulários, seria utilizado, por exemplo, atributos para elementos de formulário, mas com o propósito da gente fazer organizações, da gente fazer correções dentro daquele campo, dentro daquele elemento de formulário. Por exemplo, deixa eu criar um só para vocês verem, tá? Olha só. O elemento principal para a gente criar um formulário é a tagzinha form, tá? Então, esse é o elemento principal para a gente criar o form. Deixa eu só ver aqui se ele... Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Aqui ele criou, por exemplo, isso seguindo o livro, tá, pessoal? Estou voando hoje. Deixa eu ver aqui, tag P. E aqui, ó, deixe... comentário. Deixe seu comentário. E mais à frente, eu vou abrir aqui uma tag chamada de testiária. Esse testiária, pessoal, ó, deixa eu ver aqui só um detalhezinho, tá? Esse testiária já dá até para a gente compreender, por exemplo, do que se trata. Então, é uma área de texto. Então, vai ser um campo onde você pode inserir caracteres. Só que eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou fazer algumas formatações, mas não vou atribuir o atributo ainda Spell Check. Ou seja, a gente vai ver que o texto não vai ser corrigido, tá? Eu vou só fazer as formatações aqui. Por exemplo, name, eu vou colocar que isso aqui é uma mensagem, tá? E eu vou colocar também, por exemplo, um ID, muito embora essa ID, se a gente não colocasse, também não teria problema, porque só serviria se a gente fosse formatar ela no CSS. O livro está colocando, mas não seria útil. Por exemplo, vou até tirar porque a gente não vai formatar. Tá? A gente não vai formatar, vai só criar. Então, vou deixar aqui sem ID e vou colocar aqui, ó, o rows, eu vou colocar 5. Então, na verdade, é o seguinte, quer dizer que vai ser um testiária onde ele vai ter 5 linhas, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Ele vai ter 5 linhas e ele vai ter, por exemplo, 50 colunas. Nesse caso, 5 linhas, mas ele vai inserindo basicamente 50 caracteres por cada linha. Vamos ver como é que fica lá. Olha lá, pessoal. Então, eu criei um texto. Outra coisa, esses elementos aqui, ó, de formulários, eu posso aumentar, posso diminuir, tá? Posso fazer tudo isso aqui, ok? E mais aqui dentro, por exemplo, eu vou digitar uma palavra errada. Por exemplo, também eu vou colocar, ó, aqui. O que é que acontece?
O meu computador, na verdade, ele já está efetuando essa correção automática, porque já está marcado lá em configurações, eu acho que eu mostrei para vocês no Windows, que ele já ficou, tá? Então, assim, outra coisa, viu? Meu navegador, ele está atualizado, então, nesse caso, ele está lá, tá? Mas o que permite fazer, por exemplo, vou clicar com o botão direito, ele já mostrou aqui também, então, o navegador atualizado, ele vai funcionar da mesma forma. Muito embora, deixa eu ver aqui, ele já mostrou, ele não mostrou a correção. Observe que ele já corrige, na verdade, né, por padrão. Então, vamos colocar agora o spell check. Detalhe, tá, pessoal? Eu estou utilizando o navegador atualizado, ele já está fazendo essa correção, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui você, ele já vê lá, tá? Mas eu não coloquei o spell check. Por quê? O navegador, o meu, já está atualizado. Só que nós não sabemos se o usuário final ele vai estar com o navegador atualizado. Por exemplo, eu estou utilizando o Opera, tá? Mas a pessoa vai utilizar lá no Firefox, vai utilizar o Microsoft Edge, eu não sei se ele vai ter esse mesmo comportamento aqui, tá? Então, por via das dúvidas, aí eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Aqui na frente de calls, ou seja, de colunas, né? Eu vou aqui, ó, spell check, tá? E eu vou atribuir um valor a ele, por exemplo, true, que seria para o verdadeiro, ou, por exemplo, false. Vamos ver aqui, o verdadeiro, vamos ver se teve alguma diferença, tá? Atualizei. Tá? Ficou exatamente igual, tá? Se eu clicar com o botão direito, ficou exatamente igual. Vou tirar lá, por exemplo, em vez de true, eu vou colocar false. Ctrl S. E vamos digitar agora para ver se ele vai. Isso daí é coisa do navegador, não tem para onde. Ele corrige. Mas olha só aqui, pessoal. Mesmo eu clicando com o botão direito, ó, olha só. Observe que não aparece as sugestões, tá? Basicamente seria isso. Então, primeiro, por padrão, ele vai aparecer as possibilidades. Mas se você não quer que ele corrija, você coloca o false. Apenas isso. Ó. Vou clicar com o botão direito, ele não dá nenhuma sugestão, tá vendo? Ó? Não tem nenhuma sugestão. Se eu vim aqui colocar, por exemplo, o true, coloquei o true, vamos lá de novo, ó. Agora, se eu clicar no botão direito, eu observo que ele já mostra lá, ó, também. Então, basicamente, você ativa ou desativa a correção do texto dentro dessa área. A questão é só essa, é o seguinte, tá? Tá havendo essa correção automática, dele tá mostrando aqui, ó, porque isso aqui já é do Windows, ó. Também não sei se vai ter que fazer vamos ver, pesquisa. Olha lá, já sugere todo o texto aqui para você ir colocando. Tá, pessoal? Então, seria isso daí. Ok? Vamos lá? Pessoal, entenderam sobre essa questão da correção? Sobre o elementozinho aqui que ele permite que um texto seja corrigido ou não? Deu para vocês compreenderem? Muito embora o meu navegador já estava fazendo essa correção automática, mas deu para vocês entenderem aí o que seria? Joelma. Eu sim. Pronto. Vitor, Isael, Arthur. Deu para vocês compreenderem? Sim. Beleza. Olha, interagindo, cara. Não quero citar o nome, não. Já vai ajudando aí a gente, tá? Olha só, pessoal. Isso daí foi o que nós fizemos aqui na página 58 e 59. Na página 60, nós temos lá o style, tá, pessoal? Então, o style, basicamente, é o CSS. Por exemplo, eu não coloquei ID, agora eu entendi porque ele colocou, então vou colocar aqui um ID, tá, pessoal? Ó.
colocar lá ID, vou colocar teste área. Vou colocar teste área também, só para ser em relação a isso aqui. Deixa eu ver se teve alguma mensagem para mim. Não. Tá. Vamos lá. Então, teste área, tranquilo, vamos nós, tá? Olha só, na página 60, nós temos o style, e o style, pessoal, é exatamente esse que nós já colocamos aqui no início da aula. Tá vendo? É esse daqui. Nós temos 3 formas, pessoal. Deixa eu ver aqui quem é que está entrando. Pessoal, nós temos 3 formas de trabalhar com o CSS, tá? Essa forma que eu acrescentei aqui, o CSS, ele é chamado de modo interno. É quando a gente trabalha com o CSS de maneira interna, tá? Quando a gente vai, por exemplo, podemos trabalhar também com ele inline. E o inline basicamente consiste nisso daqui. Por exemplo, nessa linha 27, o P, eu posso vir aqui e acrescentar o style diretamente na linha. E dentro da linha eu posso formatar, como por exemplo o seguinte, eu posso dizer que font size, um exemplo, ó, font size, ou seja, a gente pode atribuir os mesmos valores que a gente insere no CSS interno, a gente pode fazer também no CSS inline. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, 2 EMs, tá? Ponto e vírgula, mesma regrazinha, tá? Eu vou colocar aqui color, por exemplo, color, vou colocar blue. Aquela questão do RGB, tá? Só para vocês começarem a conhecer. Ó. Coloquei aqui um RGB. Então, ó, só você imaginar o seguinte, que o RGB, o R vem de red, o G vem de green e o B vem de blue. Então, digamos que para ficar mais fácil vocês compreenderem aí, ó, se eu tenho 3 letras, eu vou colocar assim, 0,0,0. Então, cada zerozinho desse aqui corresponde a uma letra, tá? Então, se você sabe que o red é o vermelho, que o green é o verde e que o B é o blue, tá? Então, você pode vir aqui, ó, por exemplo, digamos que você quer adicionar um pouco de tinta vermelha. Eu vou colocar aqui 80, entenda que eu estou colocando aqui 80 gotas de vermelho. Eu vou colocar, por exemplo, 20 gotas de verde e eu vou colocar 50 gotinhas de azul. Eu estou misturando as 3 cores aqui. Vai dar lá uma cor, não sei qual, mas eu estou misturando todas as cores, tá? Olha lá, vou salvar. Vamos ver se esse nomezinho aqui, ó, deixa o seu comentário, se ele vai aumentar. Olha lá. Então, ele ficou uma cor, por exemplo, tipo um vinho, alguma coisa assim. Talvez não dê para vocês perceberem muita diferença, mas seria isso. Ah, professor, se eu quisesse colocar só um verde, pronto, aí você coloca, deixa o 0, vou deixar o 0 aqui, aliás, colocar lá um verde, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 120. Eita. S. Olha lá, aí eu percebo que já ficou verde também. Só que ele já ficou um verde com a tonalidade diferente do de cima, tá? Então, nós podemos trabalhar com o CSS inline, tá? Se vocês forem colocar aí a observação, vocês podem colocar, sem problema, é CSS inline. O inline, ele se escreve assim, ó, inline, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, Joel que faz as observações aí, ó, CSS inline, e aqui, por exemplo, seria um CSS interno. Então, nós temos aqui duas formas. A terceira seria se eu abrisse uma nova guiazinha aqui, uma nova página, e ao invés de eu salvar como HTML, eu salvaria como CSS, tá? Aí ficaria um CSS externo. Ok, pessoal? Deu para entender aí a questão de você usar a tagzinha style? Deixa eu só fazer uma frequência aqui. Deixa eu só fazer a frequência, tá, pessoal? Antes que eu esqueça.
Abrindo aqui, só um instante, tá, pessoal? E aí, pessoal, deu para compreender a respeito do CSS interno, do inline? Vocês não me responderam ainda. Deu sim. Pronto. Deixa eu só adicionar aqui a frequência. Só um instante. Vamos lá. Então, aí na página 60, tivemos aí o CSS inline e o CSS interno. O externo eu vou deixar só para a gente trabalhar lá quando a gente estiver realmente no módulo de CSS, tá? Mais abaixo, pessoal, lá na página 60, nós temos aí um atributo chamado de title, ou título, né? Título. Esse atributo já existia na versão do HTML4 e é um ótimo recurso para fornecer informações sobre textos, imagens, links de uma página. O valor deste atributo são textos que geralmente são exibidos quando o usuário posiciona o mouse sobre o elemento. Nós já vimos lá na imagem, eu já mostrei lá na imagem, mas, por exemplo, deixa eu abrir aqui mais um espaçozinho. Digamos, tá, que eu vou atribuir aqui, eu vou criar um P, ok? Dentro desse P, eu vou criar outra tag, essa tag eu vou criar uma tagzinha A, tá? E dentro desse A, digamos que eu vou colocar o seguinte, ó, http // por exemplo, www.microcamp.com.br. Pessoal, detalhe, quando vocês forem fazer um link, obrigatoriamente você tem que usar essa estrutura aqui, ó, o http // tá? Aí você vai dizer, professor, mas quando a gente vai navegar, não precisa a gente colocar. Tá, a gente não, mas o navegador coloca pra gente. Só que aqui a gente vai ter que digitar todo o endereço, tudo certinho, tá? Vou colocar aqui, vou copiar aqui, tá? Só um instante. Outra coisa que eu esqueci de colocar, por exemplo, vou colocar aqui, ó, microcamp, tá? Microcamp. E mais abaixo, agora eu vou mudar esse linkzinho aqui, ó. Vou colocar, na verdade, só aqui, ó. globo.com.br. Quando eu... Aqui o nomezinho Globo, né? Senão não vai ter onde a gente clicar. Vamos lá, vou fazer um Ctrl S. Vamos ver aqui no navegador, pessoal, como é que fica isso daí, tá? Olha só. Oxente, teve algum errozinho aqui que ele não transformou em um link. Botou no lugar errado o nome. Ah, meu Deus. Deixa eu verificar aqui. Ah, sim, coloquei no lugar errado. Verdade, Vitor, valeu. Agora eu apaguei aqui sem querer. Vamos lá. Na verdade, ele tem que ser aqui, ó. Globo. Porque então, senão ele vai ficar no P e ele só vai ficar texto, né? Vamos lá. Vendo? Microcamp. Valeu aí, Vitor. Ctrl S. Olha lá. Observe que agora eu já tenho esses objetos funcionando aqui como links, tá? Observe para o mouse, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me levar para o site da Microcamp. Também. Olha lá, já abri o site da Microcamp, ó. Vou voltar. Vou clicar aqui na Globo, ó, só para ver se está funcionando. Observe que eles estão funcionando, tá? Agora eu vou voltar e mostrar o seguinte, quando a gente para o mouse sobre ele, muito bem aparece lá o link, que é uma coisa do navegador, ou seja, todo o endereço que vai levar você até aquele local, mas existe a possibilidade de a gente criar um título, para quando a gente para o mouse, ele vai aparecer uma descrição lá sobre o link. Por exemplo, vamos lá. Como é um atributo, pessoal, observe o seguinte, sempre os atributos, eles ficam dentro das tags, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, título, tá? E esse título eu vou colocar aqui, ó, a melhor escola de
tecnologia do Brasil, por exemplo. Tá? Vamos lá. Vou salvar, ok? Vou salvar e vamos ver o que corresponde a esse título lá. Quando eu paro o mouse, observe que ele já aparece a descrição, a melhor escola de tecnologia do Brasil. Tá? Então, quer dizer, para o Google, isso daí é uma mão na roda, tá? Porque você já está colocando um título desse link, você já está colocando uma descrição. Então, se alguém, por exemplo, pesquisar lá no Google qual é a melhor escola de tecnologia do Brasil, tende a dar, por exemplo, o site da Microcamp, porque você está publicando, por exemplo, com essa descrição, com esse título. Observe que o Google não aparece a descriçãozinha ali, ó, tá? Então, só está aparecendo no Microcamp. Então, basicamente, nós criamos uma descrição para isso daí, ok? Então, o título seria isso. Outra coisa que você pode fazer aqui dentro desse atributo, eu não sei nem se vai mostrar ali, mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele mostra aqui, ó. Alt, eu uso a mesma estrutura ali, ó, igual e entre aspas. Eu vou pegar a mesma informação, tá, pessoal? Só que eu vou acrescentar mais alguma coisa. Vou vir aqui, ó, fazer uma descriçãozinha aqui. E mais à frente eu vou colocar aqui, ó, uma barra e vou colocar o seguinte: matrículas abertas. Matrículas abertas. Vou fazer aqui um Ctrl S. Vocês vão ver lá que esse matrículas abertas que eu acrescentei, ele não vai mostrar. Então, esse Alt que eu acabei de colocar, pessoal, ó, esse Alt, ele só informa o seguinte, ele só mostra o seguinte, tá? Que você está colocando uma observação, e essa observação aqui do Alt, ele só serve apenas para o Google. O usuário final, ele não vai ver essa informação. Então, você está acrescentando informações. Então, se alguém estiver pesquisando no Google por a melhor escola de computação, a melhor escola de tecnologia, se está procurando, por exemplo, escola com matrículas abertas, então, quer dizer, as pessoas podem chegar até esse link simplesmente por você ter colocado essas descrições, tá? Então, são duas informações essenciais, é o título e o Alt, tá? Então, o título vai ser visível para o usuário, o Alt não, então ele apenas vai visualizar o conteúdo do título. O Alt ele fica oculto para a gente, mas ele fica visível para o Google, tá? Então, são duas informações importantes. Inclusive, para você utilizá-las como descrição e título de imagem, tá, pessoal? Como descrição e título de imagem, você pode fazer isso daí. Então, é algo muito interessante que o Google valoriza muito. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Fácilzinho aí? Pessoal, só um instantezinho aqui, tá? Vou só aqui ao banheiro e já volto, tá? Inclusive, se vocês quiserem ir ao banheiro, podem ir. E a gente já volta para trabalhar com formulários, tá? Só um instantezinho.
graças a Deus. Acho que está um pouco complicado no caso, mas está dando, né? Graças a Deus, na minha amiga. A minha também, né? Só isso que a minha filha de São Paulo, quando eu faço isso, está voltado para trabalho, Né? mas não reação. Deixa eu pegar aqui na outra sala. Eu sou um novo, nessa classe. Tem um outro que eu fui nessa classe, ó. Parece funda, né? Aquela funciona. Legal aí, né? Ah, por isso eu não dela, me lembro dela que era uma coisa. Eu me lembro dessa classe dela uma coisa, olha. Pessoal, voltando aqui, tá? Demorei mais do que esperado, mas tudo bem. Pessoal, vamos lá. Na página, sim, aí nós terminamos aí, ó, na página 61, nós terminamos essa partezinha do link, tá? E da descrição. Na página 64, nós começamos a trabalhar com elementos de formulários, tá, pessoal? Então, quem tiver com o livro e quiser ir acompanhando aí, é até legal, tá? Vou só dar uma explicadazinha rápida, mas nós vamos para a prática, porque aí fica mais interessante a compreensão. Então, primeiro nós temos o seguinte, ó, na página 64, nós temos o elemento form, por exemplo, como a gente já até mostrou aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. O elemento form, ele é o elemento principal na criação de um formulário. Assim como se a gente vai criar uma tabela que vocês já viram. Então, a tag table, por exemplo, é o elemento principal, tá? Então, nesse caso aqui também a tag form é a tag principal, tá? Mais abaixo, nós temos aí o input, tá, pessoal? Ó, todas as vezes que vocês verem uma tag input, basicamente ela compreende que naquele local algum valor será inserido. Ou seja, input vem de imputar, inserir, tá? Acrescentar. Textiário, vocês acabaram de ver. Label, responsável por definir um rótulo para um elemento, tá? Então, a gente define um rótulo, por exemplo, um campo, tem um campo onde a gente vai inserir uma informação. Então, a gente vai definir qual é o rótulo, ou seja, qual é o tipo de informação que será inserido nesse campo. Por exemplo, se será texto, se será senha, se será e-mail, se será número apenas. Então, a gente pode definir que cada campo só receba determinados tipos de conteúdos, tá? Mais abaixo nós temos o field set, que eu gosto desse field set, acho ele muito interessante, porque a gente separa grupos de informações, onde ele vai ter uma linha contornando todo aquele grupo de informação, e ele vai ter também uma legenda. Vocês vão ver que valoriza bastante, fica bem interessante. Aí nós temos o select, que é um elemento usado para criar uma lista drop-down, ou seja, a lista drop-down é quando você clica numa setinha e ele vai descer uma listazinha para você selecionar um dos itens. Aí nós temos, por exemplo, opt grupos, que seria para você criar, por exemplo, grupos de opções. Aí vem o próprio option, por exemplo, que seria para você marcar as opções que vocês desejam. Aí tem button, vem data list. Então, assim, vem uma série de elementos que a gente vai utilizar agora com o propósito de criar alguns formulários. Deixa eu só dar uma entendida aqui como é que ele está. Eu vou criar outro arquivozinho, tá, pessoal? Para não ficar muito poluído lá. Vou lá, envio, sintaxe novamente, HTML, fazer a mesma coisa, ó, HTML, vou colocar formulários,
E aqui, ó, no HTML, lang PTBR. PTBR. Tá, vamos lá. Sim, ainda vem aqui o meta, né? Seria bom que quando a gente abrisse, ele já viesse com o meta acrescentado, PTBR, já agilizaria um pouquinho mais. Mas vamos de novo, tá, pessoal? Deixa eu só verificar aqui como é que ele começa aqui, para a gente usar. Vamos lá. Olha só. Para a gente criar um label, tá? Lembrando que o label a gente faz uma descriçãozinha aí. E esse label a gente diz o seguinte aqui, ó. Qual o seu time de coração? Tá? O time de coração. E aqui eu vou fazer uma descrição. Por exemplo, vou colocar o for, que é uma descrição, ou seja, vai ser uma lista. E eu vou colocar aqui times, por exemplo. Assim, tá? E mais abaixo, ou seja, na próxima linha, eu vou criar um input, ou seja, você vai informar, vai escolher, inserir alguma informação. O input vai ser do tipo teams, por exemplo, ou seja, o type, aliás, mentira, só uma correção aqui. Ele vai ser do tipo list, mas o nome será teams, tá? Vou colocar teams. Esse nome aqui, por exemplo, teams, a gente coloca para descrever também um identificador, na verdade, tá, pessoal? Isso aqui é um identificador. Deixa eu ver aqui o que mais ele pede. Tranquilo, vamos lá. Times, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Aí vamos criar agora, pessoal, um data list, tá? Um data list, eu acho bem interessante porque você vai criar uma lista. Outra coisa, tá? A lista, nós vamos colocar aqui um ID. Vou colocar times novamente, mas lembrando, isso aqui é um ID. Se a gente fosse formatar lá no CSS, a gente usaria ela. Caso contrário, não seria nem necessário. E aqui eu vou as opções dessa lista. Ó, a primeira opção, por exemplo, inclusive, deixa eu dar uma verificada aqui, tá? Ó, ele não está colocando, deixa eu ver aqui uma observação. Tranquilo. Existem várias formas de a gente criar uma lista. Eu vou deixar assim, vou tirar, mas depois a gente vai ter que colocar de novo. Beleza. Olha só, aqui dentro do option, eu vou colocar o valor, ou seja, qual é o valor dessa lista. Então, digamos que eu vou começar pelo melhor, né? Então, vou colocar aqui, ó, Corinthians, tá? Aí, digamos que eu vou colocar os outros times. Pessoal, como basicamente só existe um time bom no Brasil, né, que é o Corinthians, seria necessário colocar os outros times. Eu vou colocar mesmo assim só para, né? Colocar lá, Corinthians, Palmeiras, vou levar Enter aqui, ele vai ficando aí em relevo, aliás, aumentando aí, mas vou deixar assim mesmo. Vamos colocar São Paulo, Santos, e vou colocar, por exemplo, Flamengo. Vou colocar aqui, por exemplo, Fluminense. É só assim, tá? Nesse ponto. Vamos lá. Vou salvar, só para a gente ver se eu vou colocar aqui formulários, o nome do arquivo. Formulários.
lá, vamos ver aqui se ele vai funcionar, tá? Então, ele criou aqui, mas ele deu um bugzinho aqui, ó, que ele não está mostrando a setinha para a gente clicar, tá? Deixa eu dar só uma verificada aqui. Onde foi que eu errei? Ó, eu suspeitei. Deixa eu ver aqui se é isso, tá? Esse daqui, porque no livro ele não colocou o for. Coloca do não, também não foi isso. Deixa eu só verificar aqui, tá? Ô, professor, Não é no não input, seria não? essa tag optional? Option. Então, cara, no livro ele não está pedindo para a gente fechar a tag Ela fica option. aberta assim, Então, é exatamente isso que eu ia fazer mais na frente. Por exemplo, se eu coloco aqui o option fechando, no exemplo, é quando eu coloco uma descrição. Por exemplo, vou colocar aqui o melhor, por exemplo. Aí deveria ficar nesse meio aí. É Ó, isso? seria a descrição, mas ele não está aparecendo até aqui. É como se estivesse faltando mais alguma coisa aqui. Deixa eu só verificar. Input, type list. Acho que eu acrescentei aqui uma coisinha demais. List. Deixa eu só. Já sei aqui. Já sei onde foi o meu erro. Aqui, ó. Tá. Put list, eu vou colocar teams. Um errozinho que eu coloquei aí. Deixa eu ver se ele vai. Também não vai. Não tem esse type. Eu tirei não tem o type input list, né? Meu Deus. Valeu aí. Aqui, ó, list. Deixa eu apagar isso aqui. Fiz de outro. Meu Deus. Ainda não tá. Deixa eu verificar aqui. O negócio tá. Padrãozinho aqui. Deixa eu ver. Data list. Option, valor. Então, pessoal, olha só, realmente não está indo, mas eu acho que é algum errozinho aqui do livro, tá? Porque olha só que eu vou usar outro exercício, outro exemplo aqui. Eu vou usar a outra estruturazinha aqui para ver se ele vai dar certo, tá? Deixa eu só verificar aqui, viu? Eu tenho certeza que isso aqui foi um errozinho do livro. Porque está exatamente da forma que eu usei e ele não foi. Só um instante. Vou verificar aqui onde foi isso. Vou ver com uma outra.
Ó. Olha lá o erro. Tá vendo? Ó? Não tem no exercício aí que o livro colocou, observe que ele não tinha, tá, pessoal? Não tinha esse type text aqui. Ou seja, type vem de tipo. Então, quer dizer, o tipo da informação será exatamente o texto. Agora, assim, ó, eu poderia, um exemplo, tirar isso daqui, ó, ficar exatamente da forma que eu tinha feito, tá? Que eu fiz, ou seja, não estava errado. Só que a questão é que ele colocou o list, mas ele não colocou o type. Basicamente isso. Eu vou salvar. Observe que agora, quando eu paro o mouse, ele já aparece, tá? Toda a listazinha. Só que ele não aceita você mudar. Escolher uma vez já é aquela. A não ser que você atualize, aí você pode escolher a outra. A outra questão até que o Vitor colocou seria, por exemplo, o option, ele abriu, mas ele não fechou. Tá? Então, ele abriu, mas ele não fechou. Por que ele não fechou? Então, a gente só fecha ele aqui, ó. A gente quer, dentro desse espaço aqui, fazer a descrição. Então, vamos lá. O melhor... Aliás, vou colocar aqui Ai, meu Deus. Os personagenzinhos lá de cada um. Por exemplo, vou colocar aqui Gavião. Gavião. Aí agora eu vou colocar aqui, por exemplo, Palmeiras, porco. Tá? Vamos lá. Aqui eu vou colocar santo. Não, isso aqui é o dragão. Ah, o santo mesmo. Oh, meu Deus. Putz. Porco. Apaguei, foi. Fluminense eu nem sei o que é, pessoal. Não sei nem o que é o Fluminense. Exato. Vamos lá. Ok, eu vou salvar. E observa que agora, ó, abaixo de cada nome vai ficar uma descrição. Por exemplo, você poderia colocar o exemplo que tem a seguir do livro, é exatamente só acrescentando essas opções aqui, essas legendas. Tá? Então, seria basicamente essa possibilidade aqui, ó. Vendo? Então, você pode escolher, ele só mostra só o nome. A descrição lá, ele não aparece, tá? Então, você poderia colocar, por exemplo, as iniciais, AL, SE, PE, e mais abaixo você fazer a descrição dos estados, por exemplo, né? Poderíamos fazer dessa forma. O que o exemplo bota mais abaixo, aliás, na próxima página aí que ela acrescenta, é exatamente, ó, aqui dentro, deixa eu ver aqui, viu? Mas aqui abaixo, eu vou colocar, por exemplo, um field set, tá, pessoal? O field set, inclusive, ó, vou abrir ele aqui e vou fechar ele aqui, ó, abaixo do data list, ó. Tá? Inclusive, vou só organizar aqui para ficar bonitinho, tá, pessoal? Na mesma linha aqui. E abaixo desse field set, eu vou colocar uma legenda, ó. E essa legenda eu vou colocar, por exemplo, times do coração, por exemplo. Vou salvar, ó, vou salvar. E observe que ele cria, ó, uma linha, ou seja, uma borda, tá? E essa borda, a gente pode escolher cor, tá? Observe que ele fica com uma legenda, bem... Eu acho muito interessante, na verdade, isso daqui, porque você pode separar, por exemplo, dados pessoais, você vai, por exemplo, você vai montar um currículo online, aí você pode separar qualificação profissional, dados pessoais, objetivo, aí você pode ir separando aí. Eu acho bem interessante. No CSS é que a gente pode alterar essa largura aqui, ó, por exemplo. De vez em quando eu vou passar para vocês uma
um CSS já para vocês irem se adaptando. Por exemplo, aqui, ó, dentro do field set, eu vou vir aqui, eu vou abrir um style, eu vou dizer que a largura dele, por exemplo, ele vai ocupar 50% da página. Olha agora a diferença, ó. Observe que agora ele já está ocupando 50% da página. Você pode ajustar, alinhar tudo isso aqui, ó. Então, você pode fazer todo esse passo a passo aqui. Tá, pessoal? Então, assim, na página 65, teve um errozinho. Na página 66, ele vem mostrando o field set e ele vem mostrando, por exemplo, seriam os estados. Né? Os estados brasileiros, você colocar a legenda, por exemplo, colocar lá, como eu falei, as iniciais e abaixo você colocar na legenda, né? Colocar só o F, um exemplo, aí a L, aí mais abaixo você colocaria Alagoas, SE, aí Sergipe, então ficaria exatamente dessa forma. A gente já ganha tempo aqui para não estar precisando refazer a mesma coisa, né? Na verdade. Tá? Então, página 67, 68, ele só vem mostrando o resultado. Detalhe, tá? Essa organização aqui, ela pode ser diferente em cada navegador. Por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui, ó. Tem aqui, ó, formulários, eu vou clicar com o botão direito, vou abrir com, e vou abrir com o Edge. Vamos ver aqui. Ó, observe que aqui, ó, ele já mostrou com um efeito diferente e tal. Inclusive, as legendas aqui já não mostraram, tá, pessoal? As legendas já não foram mostradas. Então, quer dizer, tem que ver uma possibilidade dele mostrar também aqui. Certo? Então, cada navegador ele vai ter um comportamento diferente. O ideal seria que quando você, por exemplo, fosse desenvolver mesmo, ganhando, valendo, né? Você pudesse fazer o seguinte, ter no seu computador vários navegadores instalados e aí você abrir em cada um deles para você ver qual vai ser a diferença entre um e outro, tá? Vamos lá, abaixo desse data list, eu vou criar aqui um BR, só para criar um espaçozinho aí, para a gente já começar, aliás, deixa eu corrigir, eu vou apagar isso aqui, tá? E eu vou abrir outra coisa, pessoal, eu posso abrir quantos formulários eu quiser, tá? Posso abrir quantos formulários eu quiser. Na página 69, ele vem, por exemplo, mostrando como a gente criar usuário e senha, por exemplo, a gente usar o input. Eu gosto de utilizar, por exemplo, o field set, então, primeiro, eu vou colocar o form, tá? Vou usar o field set. Dentro desse field set, eu vou colocar aqui uma legenda. Dessa legenda, eu vou colocar, por exemplo, login /senha, tá? Só para ficar mais organizado. E mais abaixo, tá, pessoal? Mais abaixo, eu só dar uma verificada aqui. Beleza. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, usuário. 2 pontinhos, tá? Aí vou criar aqui, ó, um BR. Lembrando que esse BR é uma quebrazinha aí, né? Então vai ficar usuário e mais, aliás, não precisa nesses 2 pontos aqui. Vou tirar esses 2 pontos. O usuário e mais abaixo a gente vai criar o campo desse usuário. Para a gente criar o campo desse usuário, a gente vai fazer aqui, deixa eu ver uma forma, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui um input. Tá? Dentro desse input, a gente vai definir qual é o tipo de informação que vai ser inserido. Por exemplo, se o usuário ele fosse número, você só deveria utilizar number, por exemplo. Nesse caso, o usuário vai ser text, então eu vou colocar text. E o nome desse campo aqui, ó, eu vou usar o usuário. Ó,
eu vou usar usuário, cadê? Usuário sem acento, tá? Então, quer dizer, o que vai importar basicamente para o tipo de informação é só o type, tá? O name seria na hipótese de você trabalhar, por exemplo, com um PHP, que você fosse fazer uma conexão com um banco de dados, então cada campozinho que a gente está criando aqui, a gente chamaria por esse nome aqui, ó, tá? A gente chamaria por esse nome, tá? Só que se a gente tirar ele agora, não tem problema, ele vai funcionar da mesma maneira. Então, já coloquei um aqui, vou colocar um outro BR, ó, para não ficar tudo junto, e vou repetir, só isso daqui. Por exemplo, vou colocar senha, tá? Usuário e senha, tirar os dois pontinhos, fazer a mesma coisa que eu coloquei aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa, input, tá, pessoal? Eu vou deixar, por exemplo, o input, digamos, aliás, a senha, digamos que a senha eu vou colocar number, por exemplo. Então, só vai ser inserido números, né? Só que eu vou mostrar duas formas diferentes agora. Por exemplo, vou colocar aqui senha, vou só repetir, tá? Deixa eu ver mais o que ele pediu aí. Ah, só isso. Ó, aqui um Ctrl S. Vamos ver lá como foi que ficou. Informar. Olha só. Quando eu coloco, por exemplo, vou colocar aqui o meu nome, tá? Quando eu uso número, por exemplo, senha, você não pode inserir uma senha assim, tá? Ele até aceita, mas observe que vem com as setinhas, que ele vai apenas mudando o último número, tá? Então, para você usar número aqui, não fica legal, tá? Isso daqui. Qual seria o ideal de você utilizar aqui, ó? Nesse tipo aqui, ó, nesse type, seria ideal você usar o password. Cadê aqui? Password. Deixa eu ver se é assim escrito, deixa eu só conferir. Isso. Vamos lá, eu vou salvar. Olha a diferença que vai ficar, tá? Vou colocar aqui o meu nome, por exemplo, o usuário. E a senha, observe que não aparece mais lá, né? Então, quando eu vou colocando uma senha, observe que ele já aparece aquelas bolinhas, tá? Então, o usuário não vê. Aí você vai dizer o seguinte, professor, e para eu ver a senha, como é que eu faço para aparecer aquele olhinho aqui? Pessoal, é JavaScript, tá? Para ele já ficar com isso daí, por exemplo, um olhinho aqui para você clicar e visualizar se a senha foi digitada corretamente, aí você vai ter que fazer isso com o JavaScript, tá? Porque você vai entender o seguinte, ó, o HTML cria a estrutura, o CSS embeleza essa estrutura e o JavaScript, ela cria o dinamismo, tá? Ela deixa o conteúdo mais dinâmico, ok? Então, são três possibilidades aí, ok? Ó, e se eu quero, por exemplo, colocar ela até menor, por exemplo, usuário e senha, posso colocar ela até menor. Aí só você vir aqui, ó, de novo, se você quiser, você pode criar esse form, por exemplo, aquela mesma propriedade lá, ó, deixa eu ver aqui uma forma, tá? Vou fazer assim, ó, eu vou colocar, aí, deixa eu ver se vai dar certo, tá, pessoal? Não tem no livro não, é só uma coisa que me veio agora aqui nas ideias. Por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu verificar, largura, eu vou colocar aqui, ó, 30%, tá? Vou colocar aqui um background, deixa eu ver aqui, vou colocar azul, depois eu mudo, tá, pessoal? Vou colocar branco. Ai, meu Deus, eu esqueço dessas escritas, viu? Azul mesmo. Por exemplo, nesse form, deixa eu ver se vai dar certo, tá, pessoal? Vou criar outro style, vou definir que a largura dele seria 40%. O background color, eu vou colocar orange. Vamos ver se vai dar certo lá. Ficou
quase, não ficou do jeito que eu queria. Seria a hipótese de você, eu não coloquei da altura, eu coloquei 30. Deixa eu colocar aqui, vou colocar 38. Eu vou só modificar aqui, ó, a largura, vou colocar aqui, geralmente eu gosto de colocar na sequência. Por exemplo, vou colocar um ponto e vírgula aqui, vou voltar, colocar aqui a largura. A largura eu vou colocar, por exemplo, vamos colocar aqui 200 pixels. Tá, pessoal? 200 pixels. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, só com outros valores. 200 eu vou usar 190 pixels. Vamos ver como é que ele fica ali. É mais ou menos isso. Tá. Entendi aqui. Pessoal, eu coloquei ali um errozinho meu aqui, ó, que é exatamente esse bendito do elemento pai e do elemento filho que você pode se confundir. Por exemplo, o field set, ele está dentro do form. Então, se ele está dentro do form, o elemento pai dele é o form, tá? Então, aqui na largura, eu não vou usar o 38%, eu vou usar, por exemplo, 90%. Ó, vou usar 90%, que é isso que está dando esse errinho lá. Observe que ele já fica mais bonitinho aqui, ó. Tá? A largura aqui, deixa eu ver aqui, que ele, o field set ele está 190, aqui está... eu vou colocar, por exemplo, 90% da altura também, fica mais... Não sei se ele vai ficar legal. Deixa... porque ele está usando ali, né? Vou colocar aqui 80. Tem o rótulo lá em cima que ele está sendo contado. Pronto, agora eu só vou fazer o seguinte, ó. No form eu vou colocar 20%. Fica mais bonitinho aí. Tá uns espaços aqui que você tem que se ajustar aqui. Vamos lá, deixa eu diminuir ele mais aqui. Aliás, vou colocar 25%. Aqui eu vou colocar 70%, por exemplo. Mais ou menos assim, tá? Só que o ideal seria, por exemplo, no field set, cadê aqui o field set? Eu vou colocar aqui, ó, um color. Eu vou colocar white. É assim, ó. Ver como é que ele fica lá. Pronto. Aí você pode ainda fazer o seguinte. Margem top. Deixa eu ver se eu deixo ele aqui um pouquinho, tá? 20x. Vamos ver se vai dar certo. Ele vai todo, não vai só isso daqui. Pessoal, eu queria fazer um negócio aqui, mas vai demorar até que a gente compreenda aqui direitinho. Mas seria basicamente, por exemplo, como você fazer uma tela de login, tá? Como você fazer uma tela de login. Suponhamos que você quisesse pegar essa parte aqui da tela de login, jogar ele aqui para o centro da tela, colocar um background, então, para o usuário clicar lá no login e entrar, então poderia ser feito dessa maneira, tá, pessoal? Deixa eu só fazer aqui uma correçãozinha aqui que eu não deu resultado. Só um instantezinho. Esse fica melhor. No field set eu não tirei esse copo. Legívelzinho fica mais interessante. Tá? Então, só outra coisa que eu vou ter que fazer mesmo aqui para ficar mais bonitinho. Ei, meu Deus. Fiz alguma coisa errada. Tem aqui um aspas.
tudo junto lá. Pronto, só para criar isso daqui. Com o tempo, pessoal, a gente faz tudo isso daqui bonitinho, tá? Porque não ficou legal não da forma que eu queria fazer aqui. Inclusive, eu vou até fazer assim mesmo, para a gente não perder tempo. Então, ó, na página, por exemplo, 69, teria essa questão de você utilizar, por exemplo, como tipo aqui, você utilizar um number, você poderia utilizar um text, por exemplo, tá? Se você usasse aqui um text, ó, vou salvar, ó, aqui eu coloco meu nome, um exemplo, tá? E aqui eu poderia digitar um número, só que ele ficaria visível, tá? E a gente sabe que, geralmente, quando é senha, tá? A gente usa o password, que é para ficar as bolinhas lá escondendo o texto que você insere, tá, pessoal? Então, poderíamos fazer dessa maneira. Pessoal, alguma dúvida ou pergunta a respeito desse usuário senha? Hein, pessoal? Não. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Digamos que, deixa eu ver uma forma, tá? Usuário e senha, tranquilo. Eu vou fazer um outro form aqui, tá? Vou colocar aqui outro BR, na verdade eu vou colocar 2, que eu vi que ele ficou muito próximo lá. Vou criar aqui outro form, tá? Dentro desse form, eu já vou utilizar uma propriedade chamada de rádio, tá, pessoal? Então, a apropriação rádio, por exemplo, o button rádio, seria para você marcar uma das opções, tá? Por exemplo, digamos que aqui onde a gente colocou, por exemplo, o time de coração, tá? Digamos que a gente quisesse criar umas bolinhas, tá? Porque o rádio ele vai criar umas bolinhas e ao lado de cada bolinha vai criar um nome. Por exemplo, poderia colocar lá Corinthians, Palmeiras e tal, e assim sucessivamente. Nós vamos criar aqui abaixo, então nós vamos fazer da seguinte maneira aqui, ó. Vou criar um input, porque todas as vezes, como eu falei, quando você queira criar um local onde você deseja inserir alguma informação, então você vai, digamos, usar o input. E esse input, você vai colocar lá o rádio, tá? O name, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, ó. Civil. Só que tem um detalhe, esse civil não é que seja algo já predefinido do HTML não, tá? Foi um valor que ele colocou para se referir a estado civil, tá? Como não tem acento, então vai ficar tudo junto assim mesmo. E a gente também não pode colocar espaço. Mas eu poderia, por exemplo, colocar o nome estado, underline civil, por exemplo. Eu poderia colocar o nome que eu desejo, tá? Por exemplo, vamos lá, o valor, aí eu vou colocar aqui o Mário, tá? Esse sim aqui já é um atributo definido pelo HTML. Esse checked aqui, pessoal, inclusive eu vou deixar ele sem, tá? O checked aqui, basicamente porque você só escolher um, por exemplo, escolher um você não vai poder mudar. Tá? Se não me falha a memória, é isso. Ok? Você não vai poder fazer essa mudança. E, deixa eu ver mais o que foi que ele colocou. Tá. Mais abaixo, eu vou teclar Enter aqui para não ficar tudo numa linha só. Aí eu vou colocar da seguinte maneira, ó. Casado. Aí entre parênteses eu vou colocar um A, né? Casado ou casada. Aí eu vou colocar aqui, ó, BR barra. Tá? Eu vou colocando só deixa eu ver se eu consigo ajustar, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Na verdade, esse checked só vai vir em um, pessoal. Vai ser o que vai vir inicial. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ele aqui. Ele vai descer. Tá. Eu vou inserir. Colocou ali uma descriçãozinha, deixa eu só dar uma compreendida aqui, ó. Vamos lá.
Vou selecionar essa linha, vou vir aqui, eu vou fazer um Ctrl V. O tipo, ele permanece o mesmo, rádio. Aqui o name, civil, permanece o mesmo. Aqui, ao invés de male, na verdade, tá, ó, na verdade é como se fosse uma tradução para casado, na verdade, em inglês ele colocou aí. Eu poderia colocar casado, por exemplo. Então, eu vou deixar assim mesmo, porque é da forma que o livro está pedindo. Vamos lá, vou colocar aqui Fairmale, tá? Detalhe, esse checked aqui, ele só fica apenas no primeiro, tá? Aí vou colocar aqui, ó, segundo, vou colocar aqui, ó, solteiro. Deixa eu copiar aqui para eu ganhar um tempozinho aqui, tá? Aqui eu já vou colocar... Aqui ele está dizendo outer. Aí eu vou colocar aqui, ó, divorciado. Aqui. Também vou colocar aqui outer. Deixa eu ver aqui. Novo. E por último, eu vou também colocar o outer aqui. Eu vou acrescentar, isso não tem no livro, tá? Outer, eu vou colocar aqui amaseado. Se amaseado, não sei se você já ouviu falar, mas amaseado quer dizer junto, né? Porque não existe o termo amigado, por exemplo, né? Existe só amaseado. Vou apagar esse espaço aqui para não ter espaço sobrando, tá? Vamos salvar lá para a gente ver como é que fica. Olha só, pessoal. Uma coisa que não apareceu aqui, por exemplo, foi o nomezinho de Estado Civil, mas observe que ele aparece aqui, ó. Mas eu posso criar essa legenda, não tem problema nenhum. Por exemplo, vamos fazer isso agora. Outra coisa, eu não criei um field set, então observe que ele fica solto. Vamos criar aqui, ó, abaixo do form, eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó. Estado civil, colocar assim, civil. E vou colocar, por exemplo, 2 pontinhos e vou colocar um BR, tá? Vou colocar um BR, ó. Ctrl S. Vamos ver como é que ele fica aqui. Olha lá, Estado Civil, tá? Se você quisesse, por exemplo, que ele ficasse um pouquinho maior, você poderia colocar um H2 ou um H3, ou, por exemplo, você pode vir aqui e colocar, deixa eu ver aqui uma possibilidade, tá, pessoal? Vou colocar aqui a tag B, ó, e vou colocar também a tag B aqui, ó. Ó. E observe que ele já fica negrito, tá? Se for o caso. Se você quiser mais um espaço aqui, ó, se você quiser mais um espaço, cadê? Quer mais um espaço? Se você quisesse, também você poderia utilizar a tag P aqui para cada um deles, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou só abrir outro PR aqui, ó. Deixa eu colocar uma barrinha aqui, eu acho que vai ajudar. Ó, só para não ficar tudo junto, tá? Lembrando que o fato só da gente teclar Enter não vai resolver, não vai ser o suficiente. Então, nesse caso aí, você teria que colocar um BRzinho para abrir um espaçozinho a mais. Tá, pessoal? Então, ó, olha a diferença, por exemplo, se quando a gente usa, por exemplo, o field set aqui, ó, que é essa linha, essa bordazinha aqui, se não vai ficar mais interessante porque você separa todas essas informações, ó. Tá vendo? Ó? Observe que aqui ele está solto, tá? Então, eu posso, por exemplo, modificar. Uma correção que eu falei errado ali, a respeito desse checked. Esse checked aqui, você vai dizer o seguinte, qual é a opção que já vai vir marcado, tá? Na verdade, é isso daqui, ó. Se eu tirar esse checked aqui, ó, vou fazer um Ctrl S, observe que agora não vai iniciar com nenhuma das opções marcadas. Então, até ficaria interessante para você não
por exemplo, deixar em branco, ou melhor, ser induzido ao erro, deixar qualquer coisa. Mais na frente, a gente vai fazer com que, por exemplo, essas opções, ela seria obrigatória a ser marcada. Tá? Por exemplo, digamos que eu vou preencher um formulário, eu posso dizer, por exemplo, que essa opção ela é obrigatória, eu posso dizer que o usuário é obrigatório, eu posso dizer que a senha é obrigatória, e eu posso dizer também que essas opções aqui de checagem, elas também são obrigatórias. Então, eu posso fazer todas essas configurações. Na verdade, a gente vai ver, tá, pessoal? A gente vai ver todas essas informações. Mas aí a gente vai ver com calma, ok? Aí, pessoal, olha só. Nós fizemos esse da página, no início aqui da página 70, tá? Nós fizemos o início da página 70. Na próxima aula, nós vamos continuar ainda na página 70, tá? E nós vamos fazer outros tipos de campos aí de formulário, de e-mail, de site, calendário, vamos fazer um monte de coisa. Então, assim, hoje eu não vou passar um exercício para vocês, porque eu vou querer que vocês façam um formulário mais completo, que é o que a gente vai ver ainda mais na frente, tá? Então, por enquanto, eu não vou passar exercício para vocês. Certo? Então, Joel, anota aí, tá? Você que é mais organizada, né? Próxima aula, página 70. Ok? Pessoal, eu acho que ficou meio confuso ali, mas nas próximas aulas a gente vai fazer essa revisão aí, vou fazer uma revisão para ver se a gente capricha mais nele. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Vocês têm alguma pergunta em relação ao formulário? Não. Tranquilo, de boa. E aí, Vitor, Arthur? Tô tranquilo. Israel? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Pronto, beleza. Então, na próxima aula a gente continua vendo esses formulários e a gente coloca mais ideias para vocês, tá? Certinho aí? Então, estão liberados, fiquem com Deus e espero que próxima semana a gente já tenha mais alguma notícia boa para vocês, certo? Então, estão liberados, fiquem com Deus.